Pimaria, Kailekuaya, Maria, Kailekuaya, Pimaria, Kailekuaya, Pimaria, Pimaria, Kailekuaya, Maria. Criada em 1987, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRN, é composta por 54 organizações de base, que representam cerca de 750 comunidades distribuídas ao longo da bacia do Rio Negro, no estado do Amazonas. A população de 35 mil pessoas é composta por 22 diferentes grupos étnicos, representantes das famílias linguísticas Tucano, Aruac e Macu. A sede da FOIRN fica em São Gabriel da Cachoeira, a 800 quilômetros de Manaus. Funciona como escritório, centro de reuniões, de apoio logístico e de comunicação. O início da FOIRN se deu no ano de 87. Tudo iniciou com a realização da segunda Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro, que foi idealizada por um grupo do Triângulo Tucano. Todos vocês sejam bem-vindos. Esta é uma reunião onde, pela primeira vez, os índios vão fazer tratado com o governo dos brancos. Temos pessoas de fora vindo aqui para roubar nossos direitos. Temos pessoas aqui para roubar e humilhar toda a nossa descendência. E nós não temos para onde correr. O mundo de São Gabriel é o mundo indígena, porque 80 ou 90% da população dos 40 mil habitantes do Rio Negro somos indígenas. Que aqui mora índio, a maioria nós somos índios. A FUNAI desprova que aqui não existe índio, que aqui não é área indígena, aqui é a sede dos índios. Em benefício do nosso povo, as empresas prometem a educação nós já temos, e temos para dar quem não tem. Esta era a primeira vez que os povos indígenas do Rio Negro se reuniam para discutir o destino de São Gabriel, quer dizer, do Rio Negro. Então havia uma articulação entre os grupos de várias regiões. Então foram levantadas várias questões, entre eles a demarcação das terras indígenas. Vocês respeitam para nós também. Como nós respeitamos os brancos, vocês também têm que respeitar os índios aqui dessa região. 16 anos nós estamos lutando pela nossa terra. 16 anos. Eu já tenho a mapa da área está aqui, a mapa do Içanga. Veja bem, olha aqui, a área indígena é quilômetro quadrado, porque aqui é a área indígena, não é a área dos brancos. Por isso, eu tenho coragem de gritar, eu faço no meu direito, porque a área e a nossa serve para o povo, criou os filhos, criou o neto. Porque nós não estamos pedindo terra do governo, é verdade ou não é? Porque nós apenas estamos reivindicando, estamos apenas pedindo para que ele reconheça que essa terra é nossa terra. Acredito eu que todos vocês que estão presentes nesse plenário chegaram a um ponto determinado que o maior anseio do povo indígena do Alto Rio Negro é a demarcação da terra, é ou não é? Até esse encontro, nós ainda não tínhamos na ideia de criar uma organização. Até aí não tínhamos ainda. Aí no decorrer da reunião, apareceu muita gente, cara, antropólogo, sociólogo, político, não sei o que mais, estava cheio. Claro, Alto Rio Negro,
Por mais que o índio, o ser humano índio, seja pobre, ele é rico. As empresas mineradoras, ao chegarem em nossas terras, eles têm que pedir licença, porque aqui existe uma coordenação. As 300 e poucas pessoas que estavam participando, no último dia da Assembleia, até eu acho que o próprio pessoal foram surpreendidos que surgiu uma ideia de se criar uma organização representativa do Rio Negro. Não somente do Alto Rio Negro, mas do Rio Negro como um todo. E assim no dia 30 de abril de 87, após discutirmos alguns assuntos que não dá para a gente discutir em detalhes, criamos então a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. E criamos a federação sem preparar assim qual seria o caminho daí para frente. O importante é que nós criávamos. Porque a política indígena tinha que ter uma representatividade central. Então, vocês pensam bem, meus companheiros, são esses candidatos de vocês aí. A gente lembra assim que na época, eu acho que nem todo mundo, eu acho que a grande maioria lá não tinha uma noção que era uma organização realmente, né? Então isso se deu muito assim, eu acho que caiu assim naquele momento, as pessoas que entendiam melhor tentavam explicar como é que funcionava. Seu candidato? Meu candidato Gerson Luciano. Gerson Luciano. Meu candidato Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues. E na eleição foram os vencedores, inclusive o Edgar Rodrigues foi o primeiro presidente eleito, né? E a princípio, como presidente provisório. Porque a gente achava que ele não era funcionário da FUNAI, mas a partir daquele momento que ele foi eleito como presidente da FOIRN, ou como, da FOIRN exatamente, ele passou a ser funcionário da FUNAI. Então, a ideia, por exemplo, aí a gente entendeu que a FOIRN não seria uma associação independente, então eles teriam todo um sistema de manobra em cima dessa diretoria. Com essa mobilização das comunidades indígenas e várias lideranças, né, o primeiro presidente, praticamente, ele foi destituído da instituição, né? Por quê? Porque a FOIRN, ela foi criada, parece que assim, para ser orientado e comandado pela FUNAI, pelo governo, pelos militares, governo da ditadura naquela época. Então, quando foi março de 90, houve uma assembleia extraordinária novamente para escolher um novo diretor da FOIRN naquela época, quando o Braz começa a assumir. Eu estava presente naquela assembleia, né? Então, quando eu assumi a FOIRN, realmente ela estava numa crise muito grande. Tanto crise financeira como crise política e administrativa, por exemplo, né? E eu não avaliei esses dois lados. Eu simplesmente, como eu falei, eu vi na FOIRN uma sigla de armas que eu precisava para mim lutar. O Braz assumiu, o Gerson, né, praticamente deu duas pessoas que aguentaram a barra, né? Tentaram cumprir o expediente normal como se cumpre agora, né? Chegada às 8 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, saiu às 5. Né? Passaram um ano sem receber nenhum tostão porque não tinha nada mesmo, né? Luz cortada, água cortada, não tinha o mínimo de equipamento, nem sequer uma lapiseira não tinha. Mas aquilo não foi aquilo parece que até me animou um pouco, né? Bom, a grande volta por cima foi quando a gente conseguiu um apoio institucional para a FOIRN. Começamos a fazer a primeira viagem, primeira delegação para a Áustria, né, para assinar o termo de convênio, de parceria com o IZ naquela época. Vai o Braz como presidente da FOIRN e a Marcinda, que era presidente da AMAI, que era a Associação das Mulheres do Assunção do Içana. Daí começa a ser, né, o nosso fortalecimento institucional, né? E com esse reforço, com esse financiamento desse convênio, a gente começou a mostrar trabalho.